Essa decisão, senhor presidente, radical de Macron, não chega a ser um golpe. É previsto na Constituição, porque trata de um dispositivo da Carta Magna Francesa há mais de um século, mas só que foi utilizado 8 vezes de forma excepcional ao longo da história republicana daquele país. Mas é uma decisão de altíssimo risco político. Não podemos esquecer que na França o seu voto é facultativo. E eu acredito que o Brasil também deveria ter voto facultativo. Ou seja, são eleitores lá na França conscientes que se dirigem às urnas. Ou seja, têm esse sentimento de cidadania. E o mais importante, diferente do Brasil, lá não existe um TSE que interfere parcialmente nas eleições, se comportando como um verdadeiro partido político. Foi isso que a gente viu nas eleições de 2022, eu já falei os casos escandalosos que a gente viu aqui. Aqui eu já abordei esse assunto algumas vezes. Depois de 2 anos do seu mandato como presidente, Macron já não tem maioria no parlamento francês. Uma das reivindicações da oposição é, por fim, a imigração em massa, além da insatisfação crescente com as políticas econômicas. Agora, chega um ponto que me toca profundamente a alma e que eu acho que é o princípio do fim dessa ideologia que move esse presidente beligerante, intolerante, que é Emmanuel Macron. A defesa da vida desde a concepção, a defesa da família, que é a base de uma sociedade saudável, o enfrentamento às drogas, a corrupção, a ideologia de gênero, são algumas das principais bandeiras da direita conservadora em todos os países do mundo. Eu chamo a atenção para essas bandeiras porque o Macron promulgou recentemente, ele comemorou, as imagens são chocantes, a celebração, como a inclusão do aborto como direito na Constituição francesa, e afirmou o desejo de ver o aborto legalizado em toda a Europa. Olha só, não sai da minha cabeça aquele momento, me parece um pouco daquela passagem de Jesus que diz, eles não sabem o que estão fazendo, comemorando algo que o mundo todo está repensando e já começa a retroceder, como os Estados Unidos, onde o aborto era legalizado até 2 anos atrás, depois de 50 anos, com o avanço da ciência, as estatísticas sociais, mostrando que 2 vidas são devastadas com essa nefasta prática, os Estados Unidos entendeu, e pela lei do heart beating, que é a lei do coração batendo, porque com 18 dias da concepção já tem um coraçãozinho batendo no ventre da mãe, os Estados Unidos já começou a recuar com relação a isso. Em muitos estados já é proibido. Então, ele comemorou o fato, Macron, da França ter sido o primeiro país da Europa a não reconhecer o direito à vida do bebê no ventre materno como um direito humano universal. Que moral esse presidente tem para falar em direitos humanos? Que moral? Que moral as pessoas, traçando um paralelo no Brasil, têm para falar em direitos humanos e defendendo o aborto? Não visitando os presos do 8 de janeiro, não defendendo os presos, como temos muitos aqui no Brasil, especialmente representantes, tanto na Câmara como no Senado, vendo a injustiça que está acontecendo, pessoas que não eram para estar no STF, porque não tem foro, serem arrolados para lá, num sentimento de vingança, de mandar recado, desrespeitando a Constituição do Brasil. Olha a familiaridade, olha a sintonia negativa que tem de algumas lideranças políticas do nosso país, até o presidente que recebeu o Macron um dia desse aqui, presidente Lula e as outras instituições no nosso país, estendendo um tapete para... Vocês vão ver o que ele fala sobre a guerra também aqui, qual o posicionamento dele. O Brasil é de paz. O Brasil tem uma história na diplomacia de imparcialidade, quando não de buscar o equilíbrio, buscar a pacificação. Essa é a história do Brasil, dos grandes diplomatas. Um deles, aqui, o nosso patrono Rui Barbosa. O povo francês deverá se manifestar nas eleições convocadas para o final de junho e poderá comprovar um resultado que expressa o desejo por uma política que realmente leve em conta o bem-estar da população e não os interesses das grandes corporações, de organismos internacionais, ONGs, que querem impor uma agenda anti-vida, anti-família, que está destruindo os pilares da civilização ocidental cristã. Me parece que ali a ideologia está acima da busca do bem-estar, de resolver os problemas do cidadão. Assim como se deu no Parlamento Europeu renovado, com mais conservadores, esperamos que o mesmo fenômeno ocorra nas eleições municipais desse ano no Brasil. Será uma resposta dos conservadores brasileiros, nas urnas, contra essa política perdulária, irresponsável, repressora praticada pelo PT e seus aliados, com o vergonhoso aval do STF e de parte expressiva da grande mídia.